Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, né? Então, de fato, né? Na aula passada a gente concluiu o catecismo, né? E eu não sabia que tinha ficado faltando essa aula do sexto mandamento, né? Aquelas aulas lá que o Pedro mandou dos mandamentos, acho que ele não mandou do sexto, né? Que é... Ele não mandou nenhuma dessas? Ah, é? Ah, então a gente ainda tem aí que concluir o bloco 3, né? Eu acredito que eu acho que o sétimo, o oitavo e o nono e o décimo você meio que juntos, eu acho que o nono tem muito a ver com o sexto, né? Porque, assim, os mandamentos, normalmente, eles dizem respeito àquilo que é de mais grave naquela matéria, né? Então, você teve lá o quinto, não matarás, né? O que é o mais grave que eu possa fazer contra esse mandamento é matar uma pessoa. Mas tá dentro do quinto mandamento, né? Você não agredir uma pessoa, ou mesmo quando Cristo coloca isso, né, no Sermão da Montanha, né? Se você diz idiota para o seu amigo, você já está pecando contra o quinto mandamento, né? Mesmo uma ofensa verbal, você está pecando contra esse mandamento, né? O que há de mais grave aí é a cabeça do mandamento é o não matar, né? Mas existem coisas menores por trás. E é curioso, porque tem dois mandamentos que parece que Deus, na hora de dar, quis ratificar, né? Que mesmo coisas menores em relação àquele mandamento, né? São pecado. Nesse caso do nono e do sexto, mesmo ele colocando os dois mandamentos, as pessoas não entenderam. Ele ensina isso de novo no Sermão da Montanha, né? Então o sexto mandamento é não pecarás contra a castidade. Originalmente era não cometerás adultério, né? Que seria um pecado grave contra a castidade, né? Cometer adultério. E ele coloca o nono mandamento, olha, não é apenas não cometer adultério. Se você está desejando a mulher do teu irmão, você já está cometendo pecado, né? Não desejarás a mulher do próximo, né? O nono mandamento ele vem relacionado ao sexto, né? E posteriormente no Novo Testamento Jesus vai colocar isso no Sermão da Montanha também para deixar tão explícito, né? Por que ele faz isso, né? Porque a gente precisa, a gente é teimoso pra caramba, né? Então ele precisa que ele fique repetindo aquele negócio para ficar martelando isso na nossa cabeça e a gente entender isso, né? Então, olha, se você deseja a pessoa, né, e fica alimentando isso no seu coração, você já está pecando. Então eu sempre gosto de fazer essa distinção de tentação e pecado, né? Tentação não é o mal em si. Na aula passada, a gente fez uma aula sobre o Pai Nosso, né? E a gente no Pai Nosso conclui pedindo, olha, nos livre do mal, mas livrai-nos do mal. Mas a gente não diz nos livre da tentação. A gente não deixa a gente cair na tentação, né? Porque a tentação por si só não é um mal. Pelo contrário, a tentação é uma oportunidade de mostrarmos o nosso amor. Se não fôssemos tentados, seria mais difícil a gente provar o nosso amor. E é exatamente porque vem a tentação e a tentação nos atrai e nos convida ao pecado que a gente mostra o nosso amor com os nossos atos. Olha, eu poderia ceder à tentação que me atrai, mas por amor eu vou escolher um outro caminho, né? Então, é aquilo que a gente vem dizendo, eu acho que a catequese inteira, né? Se fôssemos obrigados a amar, né, seríamos robôs, seríamos zumbis, não seríamos servos amorosos, né? Somos servos amorosos e não somos escravos, porque temos livre-arbítrio. Porque temos livre-arbítrio, vem a tentação, que é algo que, por conta das nossas paixões desordenadas, né, do pecado original, né, elas nos atraem, né, mais fortemente, né? Mesmo nossos primeiros pais eram atraídos por elas, né? Adão e Eva, eles tinham os chamados dons preternaturais, né? E dentro desses dons preternaturais havia esse pleno domínio sobre as paixões, né? Que é esse outro aspecto. Nossa, como isso é importante, como eu uso isso no meu trabalho, né, na prática médica, né? Que
Em relação à saúde, muitas vezes a gente sabe, né, o que a gente precisa fazer para ter boa saúde e a gente não cumpre, né? A gente não come bem, a gente não dorme na hora, a gente não levanta na hora, a gente não faz exercícios físicos, né? Claro, muitas vezes, né? Tem gente que faz isso de forma muito regradazinha, né? Mas a gente tem essa tentação, né? Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não me comporto como eu sei que deveria, né? Eu sei que deveria começar meu trabalho na hora, mas não me comporto como deveria, né? Eu sei que não deveria pegar mais um bombom na caixa, né? Pego mais um e tal, mas deveria. Eu sei que eu não deveria apertar lá o botão para dar mais 10 minutos no meu despertador, mas eu vou lá e faço, né? Por quê? Porque as minhas paixões governam o meu intelecto, né? Às vezes ali o gostoso ali de ficar ali na cama deitado, a minha cabeça, o meu intelecto sabe que eu tenho que levantar na hora, mas aquele gostosinho de estar ali deitado, ali, pô, boto lá o ar-condicionado lá no 14 graus e me encho de cobertor e fica uma delícia ali, né? Eu quero ficar ali, né? Esse aspecto sensorial, né? De ser gostoso, né? De ser prazeroso, ficar ali deitado me faz esquecer a minha mente e seguir a minha emoção. O banho quente de manhã, né? Eu sempre dou esse exemplo também, né? Eu sei que eu tenho que tomar meu banho de manhã ali 10 minutos, porque é correria, tem que tocar as coisas, né? Mas vê se liga lá o banho quente, fica lá, pô, tem um quê sensorial, né, no banho quente, aquele gostosinho ali, né? Então, esse pleno domínio, né, das paixões, a gente já não tem mais. A gente se governa pelas nossas paixões, muitas vezes, né? E é exatamente o que nos distingue do resto da criação, né? Costumam dizer, o homem é o animal racional, né? E o que isso distingue dos outros animais que não são racionais, né? Os outros animais, por não terem a razão, são irracionais, não têm razão, eles seguiam por instinto. Desculpa se eu estou batendo nessa tecla de novo, mas isso é muito importante, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? Porque você vê cenas assim de que, fulano agiu dessa forma, mas ele agiu de coração, né? Ou o outro lá que traiu a mulher, mas eu me apaixonei pelaquela outra pessoa, né? Eu segui meu coração. Como se isso fosse uma desculpa para fazer as coisas erradas, né? Não somos bicho, né? Fazer isso é agir como bicho. Eu segui os meus instintos, né? Eu fiz sexo com aquela pessoa porque meus instintos me levaram a fazer sexo com aquela pessoa, né? Fora do matrimônio, né? Não somos bicho. Nós temos uma razão, nós temos uma mente racional que pode governar os nossos instintos, que pode governar as nossas emoções, como Santo Tomás de Aquino colocava, né? Aquela imagem do cavaleiro e do cavalo, né? Não somos platônicos nem neoplatônicos, né? Que vem o espírito como superior ao corpo, né? O corpo como algo ruim e o espírito como algo... Não, espírito e corpo andam juntos, mas espírito deve governar o corpo e não o contrário, né? Se as nossas paixões, se as nossas emoções governam a nossa razão, a coisa fica meio estrambelhada, né? Mas não, né? O nosso espírito, por sermos animais racionais, por termos um intelecto, por termos faculdades mentais superiores, devemos governar, né, o nosso corpo, né, e agir conforme a nossa razão. Então, uma vez que perdemos esse pleno domínio sobre as paixões com a queda dos nossos primeiros pais, adquirimos isso que chamamos de concupiscência, né, que é essa nublagem que as paixões fazem do meu intelecto, né? Isso que eu falo, né? Você tem que determinar a hora que você tem que acordar para sair de casa no dia seguinte, quando você está com a mente clara. Porque no dia seguinte, né, você vai lá, mas peraí, se eu der mais 15 minutos e não tomar o café da manhã, né, pegar o pão e comer o pão no caminho, dá tempo de eu dormir um pouquinho mais. O que é isso? As paixões, né, a preguiça, no caso, nublando o seu intelecto, nublando a sua razão e levando você a agir conforme a paixão. Então, a gente perdeu isso então, né? Somos muito governados pelas nossas paixões. E voltando aqui ao nosso tema, né, que é o sexto mandamento, né, nesse caso, já no Antigo Testamento, você tem, parece que uma redundância, né, de mandamentos, né? Não cometerás adultério, que a gente já coloca como não pecar pela castidade, você tem um outro mandamento que fala uma coisa que está dentro desse campo, né, que é não desejar a mulher do próximo, né, o nono mandamento. Essa é uma forma didática, né, de Nosso Senhor nos ensinar isso, né? Olha, e aquilo que Jesus vai ratificar depois da Sermão da Montanha, se você já deseja e alimenta, você já está pecando. Então, voltando ao que eu estava falando, distinção de tentação e pecado, né? Temos paixões, faz parte do ser humano ter as paixões. Então, faz parte do ser humano ser tentado nas paixões. Então, eventualmente, você vai estar em algum lugar, sei lá, você vai estar na praia, vai passar ali uma moça que vai te chamar a atenção.
Qual é a fronteira da tentação e o pecado? A fronteira é quando eu consento com aquilo que eu tenho um consentimento deliberado para aquilo que a paixão me despertou. Eu senti uma atração. Me dei conta disso? Qual seria a forma humana de se agir, né? A forma moral de se agir? Ei, não cabe eu ficar olhando para aquela mulher, né? Sou uma pessoa casada, né? Então, a partir do momento que eu me dei conta, mas eu continuo assim, puxa e tal, e vou alimentando aquilo, eu consenti com a tentação. E aí ela passa a ser pecado, né? Ainda mais, o pessoal fala, olhar não arranca pedaço, né? Arranca sim, né? Arranca sim, por você, se você consentir na sua cabeça, né? Você já está pecando. Então se você, olha, não fiz nada fiz, mas tenho lá aquela colega de trabalho super atraente, sorridente, me trata de uma forma diferente, não faço nada. Mas ali de noite eu fico pensando nela, alimentando fantasias, né? É evidente que eu já estou pecando, né? E me colocando em ocasião de eventualmente cometer um pecado maior, né? Porque um belo dia, se eu vou alimentando isso no meu coração, né? Aquilo que às vezes é só uma faísca vira um incêndio, né? E um dia esse negócio de não fazer nada pode não parar por aí. Pode não parar por aí. Então é muito importante que a gente tenha vigilância, né? Em relação a essas coisas, né? Oi, Thiago. Dentro desse tema, né, eu costumo sempre colocar também, né, uma coisa em paralelo aí, que é, às vezes, uma pergunta que eu faço, né? No apostolado, né, quando a gente vai levar a palavra de Cristo para os nossos irmãos, né, qual é uma das maiores dificuldades que a gente encontra, né? Qual hoje é a maior dificuldade para que as pessoas não venham a aderir à fé da igreja? Porque, puxa, as pessoas são muito racionalistas, né? E querem ver, são muito materialistas e buscam uma explicação muito racional, material para como as coisas são, né? Olha, eu não acho que seja isso. Pelo menos na minha experiência de apostolado, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm, né, a gente falou disso nas primeiras aulas, né? Acho que é muito mais racional, né, a gente crer nisso daqui, né? Eu dei aquele exemplo da Ferrari. Vocês lembram do exemplo da Ferrari, todo mundo? Eu lembro. Lembra, né? O exemplo da Ferrari, para quem não lembra, se você bota ali um monte de ferro, borracha, plástico numa garagem e deixa ali uns milhões de anos, abre aquela garagem e você vai encontrar uma Ferrari bonitinha ali, né? Provavelmente não, né? Se você encontrar, é mais provável que uma inteligência tenha entrado ali e arrumado as partes para compor aquele carro, né? Assim, da mesma forma, os seres humanos, que são muito mais complexos do que uma Ferrari, né? Essa teoria de que os elementos químicos primordiais estavam ali numa sopa orgânica da Terra primitiva, que eles vão se organizar aleatoriamente, ao acaso, para compor um ser que tem estrutura celular complexa, tecidos, que tem capacidade de amar, que tem capacidade de fazer criação artística, que tem capacidade de pensar racionalmente, eu acho isso muito irreal do ponto de vista racional, né? Atribuir ao aleatório uma coincidência muito grande. Acho que é muito mais lógico para mim pensar que houve uma inteligência por trás disso, guiando a interação das moléculas para se chegar nisso que se chegou, né? Então eu não acho que seja a razão, o motivo que leva as pessoas a eventualmente não crerem, né? E qual que eu acho que é? Eu acho que uma vez crendo, isso muda as nossas vidas. E muitas pessoas não estão dispostas a mudar a sua vida. Me explico melhor, né? Foi um exemplo aí que uma vez eu ouvi numa aula do padre Paulo Ricardo. Ele falou assim, vamos lá, uma determinada professora de economia renomada, com doutorado, pós, tem lá a sua tese de doutorado lá em relação à economia comunista, vamos supor. E aí um determinado aluno vai lá e faz uma tese de mestrado ou de doutorado em que ele coloca lá matematicamente que, olha, esse negócio não tem como dar certo economicamente, né? Isso não é viável economicamente, né? Não vou entrar no assunto em si, tá? Só como exemplo. E ele apresenta isso para a professora dele. Aí a professora dele olha, realmente, né? Tudo isso que você está colocando aqui tá tudo certinho, né? Não tenho nada a criticar aqui a tua argumentação, ao teu raciocínio lógico, mas
Eu não posso aceitar isso aqui, porque se eu aceitar isso aqui, eu tenho que mudar toda a minha vida, eu tenho que jogar fora toda a minha produção acadêmica de anos. Então, para pensar, às vezes, a dificuldade em aceitar a verdade não é em si porque a verdade me parece inverossímil. A dificuldade, às vezes, de aceitar a verdade é porque, aceitando a verdade, eu vou necessariamente mudar a minha forma de ser, né? E eu não estou disposto a fazer isso. Eu não estou disposto... Por que eu estou falando disso tudo, se o assunto é o sexto mandamento? Porque eu acho que o sexto mandamento é uma grande pedra para algumas pessoas. Porque você pode explicar o porquê... assim, eu acho que eu não escandalizo ninguém se eu disser que hoje em dia muita gente que não estou falando de cristãos e não cristãos, de que muita gente que tem no mundo não vive a castidade, né? Não é escândalo para ninguém eu falar isso aqui, né? Então, se uma vez você coloca a verdade, expõe a verdade para as pessoas, né? Olha, uma vez que eu acredito nisso, eu vou ter que seguir isso, senão eu vou ser incoerente com aquilo que eu acredito, né? E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades das pessoas a aderirem à fé. Por isso, é muito importante a gente conhecer essa verdade, né? Conhecer as razões para isso, né? A nossa fé é uma fé revelada e é uma fé racional ao mesmo tempo, né? E nisso a gente tem uma grande vantagem, né, em relação aos nossos irmãos protestantes, né? E para o Karl Korsch, se eu não me engano, que é um grande teólogo protestante, né? Ele coloca aí que a razão humana foi gravemente e permanentemente danificada pelo pecado original. Então, para Karl Korsch, Karl Korsch, não? Karl Barth, foi danificada pelo pecado original e eu não posso chegar a nenhuma conclusão racional que seja segura, porque o meu raciocínio lógico vai me ludibriar, né? Ele não é confiável. Portanto, isso é uma das origens dessa doutrina protestante do solus fidei, né? Eu só posso chegar à verdade em relação, a partir da fé. E da fé, o protestante vai além, da fé revelada nas escrituras, né? Que é o solo scriptura também, né? Ele nega a tradição, né? Claro, esse é um argumento chave aí na doutrina protestante, mas que é muito fácil para a gente matar esse argumento, né? Porque você para pensar, ok, então você chegou à conclusão com o seu raciocínio de que o raciocínio humano é falho, né? Então, se o seu raciocínio é falho e levou à conclusão que o raciocínio humano é falho, como é que você sabe que essa conclusão não é falha também, né? O argumento é muito fácil, né, de desbaratar, né? É o que o professor Olavo de Carvalho chama de paralaxe cognitiva, né? Os meus argumentos só valem para os outros, mas não valem para mim. Que nem hoje, na medicina, está muito comum se falar dessa tal medicina baseada em evidências, né? Enquanto no passado a gente usava muito mais o raciocínio lógico, né, na medicina, né? Eu vou estudar a fisiopatologia das doenças, eu vou estudar como os fenômenos patológicos se desenvolvem para que eu racionalmente entenda como eu posso atuar neles para mediar as doenças, né? Hoje em dia isso está fora de moda, né? Não. O meu raciocínio é engraçado, né? Eu não sei se tem uma influência protestante nisso, né? Mas não, o meu raciocínio vai me chegar a uma conclusão que não necessariamente é verdadeira, pode ser errônea. Então eu só vou acreditar nisso se eu botar, né, o raciocínio dos animais, né? Do macaco, né? Eu vou 100 vezes ali, eu tomo um choque, eu vou 100 vezes ali, eu ganho uma banana. Então eu entendo que ali é melhor, né? Os animais também têm esse raciocínio empírico, né? Isso é um raciocínio empirista, né? Não racionalista, né? Eu não sou contra, na história da filosofia sempre houve momentos de maior racionalismo, maior empirismo. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. O empirismo vai trazer base de informações para o meu racional, né? Mas não, eu vou botar 1000 pessoas tomando esse remédio e outras 1000 tomando placebo. Se no placebo morrer mais do que no outro, é porque o outro é um remédio que funciona, né? A medicina hoje está muito assim, né? Está muito empirista, né? Eu acho que não pode ser só assim, né? Então a gente precisa da nossa razão. A nossa razão nos dá informações. Claro que a nossa razão pode estar errada, né? Mas daí a gente chegar à verdade é algo contínuo, né? Que a gente não vai abandonar a razão e ficar só no empírico, né? Ao mesmo tempo que a gente não vai fazer o outro extremo, né? Que era Descartes, né? Não. Tudo aquilo que os meus sentidos me falam, eu posso estar percebendo errado, vou esquecer de tudo, a tábula rasa e... Peraí, se eu penso, eu existo, né?
Mas não, vamos usar as informações que os sentidos me trazem, o que eu observo no empirismo, mas vamos usar a razão, né? Então, a gente precisa, às vezes eu dou voltas e voltas para lembrar de onde que eu parei, né? A gente precisa não só crer no sexto mandamento, porque isso nos foi imposto, né? Estão aqui as tábuas da lei, né? Deus vai dar para toma aí, meu filho, segue isso daqui, né? Não, assim, sim, né, eu devo fazer aquilo, né? Porque a minha fé me diz que Deus me pediu, mas eu posso compreender aquilo, eu posso entender aquilo que está ali, né? Para que eu possa melhor, entendendo, compreendendo, que eu venha a aderir melhor àquilo que Deus me pede, né? E hoje, e eu digo hoje, 60 anos para cá, né, até 1960 era uma coisa, depois de 1960 passou a ser outra, nós passamos a ter dificuldade em entender alguns aspectos importantes, né, do sexto mandamento, como, por exemplo, a questão da abertura à vida, né? Então, assim, é um tema grande, é um tema amplo, né, que, como hoje o assunto é muito mais do que abertura à vida, né, eu tenho que falar todo o sexto mandamento, não dá tempo de eu esgotar esse assunto aqui hoje. Mas eu convido vocês a procurarem boas leituras que ajudam a compreender essas coisas, né? Porque uma vez que você entende a abertura da vida, muitos dos outros aspectos que há dificuldade por aí de se entender em relação ao sexto mandamento passam a ficar claros também, né? E aí tem muitos bons livros, né, que falam desse assunto, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, esse da Kimberly Han, que é O Amor que Dá a Vida, né? Que ele vai ter uma pegada mais transcendental, né? Outro livro é um que eu fiz uma brincadeira aí no grupo de WhatsApp aí da turma, né? Eu botei lá um pop quiz, né? Verdadeiro ou falso? Eu passei o gabarito para algumas pessoas que me pediram, né? Mas todas ali são falsas, com exceção da última, tá? Se vocês quiserem, eu posso comentar uma ou outra das perguntas aqui na aula hoje, aí, que tenha gerado mais aí algum entusiasmo em querer saber mais sobre esse aspecto, né? E quem quiser saber sobre tudo, né, eu posso falar também, ou propor o livro de onde eu tirei aquilo, né, que é o The Contraception Deception. Ele não tem traduzido em português, não sei se o Pedro está ouvindo aí a nossa aula, aí, seria um bom livro aí para o Dom Bosco aí traduzir também, né, que o livro é muito bom. Eu tenho ele no Kindle, deixa eu ver se eu coloco aqui a capa aqui para vocês verem, e o nome do autor também que me fugiu agora, eu vou ver aqui no meu Kindle. The Contraception Deception. Ele está entrando aqui pelo Wi-Fi da igreja, ele não vai conseguir acessar. Eu vou mudar aqui para o meu Wi-Fi, aí eu vou conseguir ver, né? Mas o livro da Kimberly Han, ele tem uma pegada mais espiritual, uma pegada mais transcendente. Patrick Coffin, The Contraception Deception. Vou botar a capa aqui. É esse aqui, tá? Esse ele vai ter uma pegada mais prática, né? É bem interessante, né? Então, só as respostas daquelas perguntas já nos dizem muitas coisas, né? Isso tudo aquilo que é verdadeiro, porque no livro da Kimberly Han, ela até coloca, a Kimberly Han, para quem não conhece a história dela, né, era a esposa do Scott Hahn, que era um teólogo protestante, e que ele escreve esse livro que ele conta lá a biografia dele e dela, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? De como, estudando, né, as verdades protestantes, ele foi se aprofundando naquilo, e cada vez mais aquilo foi levando ele para a fé católica, né? Ele foi vendo que a Solus Scriptura, a Solus Fide, a questão apenas da graça, sem os sacramentos, como tudo isso não fazia sentido conforme você ia se aprofundando nesses temas, e o aprofundar, né, na teologia foi levando ele à fé católica, né? E é muito engraçado, né, o livro, né, porque ele se converte antes que a esposa, né, e aí depois ele, como a esposa também é uma estudiosa, né, e a esposa escreve esse livro, né, ela desde os seus tempos de protestante, ela foi estudar a visão católica da contracepção, né, que naquele momento, já era após anos 60, os protestantes já eram a favor dos contraceptivos, né. Falam, puxa aqui, Melissa, você vai estudar isso só os católicos que não aceitam a pílula, né? E aí você vai ver no outro livro, no Contraception Deception, que historicamente os protestantes também não aceitavam, Gandhi também não aceitava, né? Freud não aceitava, né? Inclusive Freud coloca que a contracepção
é a mãe dos vícios de ordem sexual, né? É exatamente quando você tira, dissocia, né, o que nós dizemos, né, a função criativa, a função unitiva e a função criadora do ato sexual, que você dá margem para vir os vícios, né, e as taras sexuais, os problemas sexuais, né? O próprio Freud já colocava isso, né? Então, historicamente, não era difícil para as pessoas entenderem, né, essa questão. E hoje é uma coisa que muita gente me fala, né, Renato, eu tenho muita dificuldade em entender por que eu não posso usar uma pílula, Algumas pessoas, para a pílula tem mais facilidade, ainda mais que sabem que a pílula, ela tem um quê abortivo também, né? As pílulas originais, elas eram exclusivamente estrogênicas, né? Elas eram de um hormônio apenas, né? E com aquela grande sobrecarga de hormônio estrogênio que as primeiras pílulas tinham, ela levava muita trombose, né? Às vezes tromboses muito graves, né, nas mulheres. Muitas mulheres tinham complicações tromboembólicas graves e às vezes até morriam disso, né? Fazer um AVC, né? Fazer uma embolia pulmonar. E aí se diminuiu o componente estrogênico das pílulas e hoje a maior parte das pílulas que a gente tem por aí são as pílulas combinadas, né? Que ela vai ter um pouquinho de progesterona também. E aí você diminuiu esse risco trombótico, ainda tem, né, que era outra pergunta do quiz, né, se elas são medicamente seguras. Não, elas não são, né, existe um risco de trombose ainda nelas, né, entre outros riscos, mas principalmente o risco de trombose, menos do que aquelas primeiras lá do anos 60, anos 70, que eram só estrogênicas, mas ainda há, né. Tampouco a eficácia delas é 100%, né? O índice de Pearl, né, que é o índice que você mede a eficácia dos contraceptivos, ele coloca uma falha de 5%, né, no uso da pílula, né? De mulheres que vão engravidar mesmo usando a pílula. Então, uma das perguntas era essa questão da pílula. Para a pílula, como muita gente vê se que é abortivo, né? Pô, mas que é abortivo? E quando era só estrogênico, qual era a forma de agir da pílula? Ela impedia a ovulação. Então, a mulher não ovulava. Se não ovula, não tem concepção, não tem óvulo, né? Mas essas pílulas combinadas, parte da ação dela é impedir a nidação, né? Propiciar um descamamento precoce do endométrio, né? Porque o útero, ao longo do ciclo menstrual da mulher, ele vai se preparar para receber o zigoto, né? O óvulo que foi fertilizado, né? Que foi fecundado pelo espermatozoide. E aí ele se gruda ali naquela colcha que é o endométrio e vai produzir a placenta e vai desenvolver o embrião. Como a carga de estrogênio diminuiu, né, às vezes pode haver ovulação. Então ela vai colocar essa segurança contra a gravidez, assim, promovendo também um descamamento do endométrio. Mas ela vai agir que nem a pílula do dia seguinte. Eu já tive fecundação, eu já tenho uma criança ali. Eu já tenho um ser que não é só uma célula, né? Quando chega ali na nidação, ela já é um conjunto de células, né, chamada mórula, né, são várias células juntas ali. Eu vou impedir que aquele ser humano encontre o local onde ele vai receber seus nutrientes e ele eventualmente vai morrer por conta disso, né? Então as pílulas passaram a ter um componente abortivo, né? Nas bulas, né, dessas pílulas até se mudou, né? O mecanismo de agir se dá principalmente através da supressão da ovulação, principalmente, não exclusivamente, né? Então, para algumas pessoas tem mais facilidade em entender a questão da pílula, né? Mas os métodos de barreira, né? Mas como é que eu vou entender, né, que os métodos de barreira são métodos que vão contra a moral, né? Por que eles vão contra a moral, né? E aí, esse livro, Contraception Deception, ele vai dar vários argumentos racionais, né, para entender isso, enquanto o livro da Kimberly ele vai ter uma pegada espiritual que eu particularmente acho muito bonita, né? Amor que dá vida. E quando você fala de amor que dá vida, né, isso remete ao cerne da existência de Deus, né? Quando você para pensar no que é o cerne da existência de Deus, né, Santo Agostinho, né, a gente teve uma aula, foi aqui que eu dei uma, não, acho que foi lá pro Encontro de Casais, uma aula lá de Santíssima Trindade, né? Santo Agostinho tem todo um tratado, né, de Trinitatis, falando sobre a Santíssima Trindade, e ele vai estudar as três pessoas da Santíssima Trindade através da sua relação, né? A gente diz didaticamente, né, que o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, mas o mesmo catecismo que diz isso, ele diz que isso é uma divisão um tanto didática, né, um tanto irreal, né, que é mais próprio do Pai criar, é mais próprio do Filho redimir, e é mais próprio do Espírito Santo santificar, mas na realidade as três pessoas fazem as três coisas, né? Todos os atos da Santíssima Trindade são atos dos três, né? Então o que distingue a primeira, a segunda e a terceira pessoa
se eles são homousios, se eles são consubstanciais, né? A gente fala isso no credo, né? Creio... como é que é? Só Deus, Pai. Mas quando começa a falar da segunda pessoa, creio em Jesus Cristo, seu único filho, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Então esse consubstancial, né, que já deu muita briga lá no concílio de Nicéia, né, de onde veio para rebater a heresia ariana, que achava que o filho era menor do que o pai. Se eles são consubstanciais, se eles têm a mesma substância, a mesma natureza, o que distingue o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já que eles têm a mesma natureza, a mesma substância, né? E Santo Agostinho explica, o que distingue é a relação entre eles. E essa é a chave para o entendimento disso. Qual é a relação que se dá entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessas processões, né? O Pai gera o Filho não gera o Pai, né? E o Espírito Santo procede, né, a questão do filioque, que depois foi culminar lá no cisma do Ocidente, procede do Pai e do Filho. Tá? Então, tanto o Pai e o Filho, né? Então o Espírito Santo muitas vezes é tido como o amor do Pai pelo Filho, né? Que o Pai ama o Filho e esse amor volta do Filho para o Pai, né? Esse amor do Pai pelo Filho e do Filho para o Pai seria o Espírito Santo, que procede de ambos, né? E esse proceder, que eu já falei, um amor, e esse gerar, essa geração também é uma geração amorosa. Gera porque ama. E é próprio do amor não ser uno. O amor é plural. Se eu amo apenas a mim mesmo, eu chamo esse amor de egoísmo, né? É da natureza do amor ser plural. Então, esse amor do pai pelo filho e do filho pelo pai é um pouco o prisma, um dos prismas do que vai vir a ser o amor humano entre esposo e esposa, né? Esse amor que deveria se inspirar no amor de Deus, né? Um amor que é infinito, né? Um amor que é para todo. Quando o pai gera o filho, por que eles são consubstanciais? Porque o pai coloca no filho, quando gera ele, né? E ele não faz isso num momento do tempo, né? Caramba, o tema era sexto mandamento, você voltou lá para fazer... porque se a gente não entende esse troço, a gente não entende o sexto mandamento, cara. Então, quando o pai gera o filho, ele coloca tudo de si no filho. Porque se ele não colocasse, eles não seriam consubstanciais. Meu filho, 90% do que eu sou, eu vou colocar em você. Não são iguais. Já tem uma distinção. E aí é arianismo. O pai é mais do que o filho, porque 10% ele guardou para ele. Não, ele dá tudo de si para o filho. Mas por Deus ser infinito, ele pode dar tudo de si para o filho e continuar sendo infinito. Ele não é infinito. Ainda que ele dê tudo de si para o filho, ele não perde nada, ele é infinito. É difícil de entender isso, né? Não é à toa que quando Santo Agostinho meditava aí, né, em relação à Santíssima Trindade, tem aquela passagem lá do menino, lá contando as gotas de água do mar, né? Menino, você está contando essas gotas de água, você nunca vai terminar, né? Nem você vai terminar de entender a Santíssima Trindade, né? Ainda assim eu não vou te falar para não tentar fazer isso, né? Mas isso são vislumbres do que é a natureza de Deus, que nos dão perspectiva e nos dão um guia para orientar como deve ser o nosso amor, né? Então, no meu amor humano pela minha esposa, eu devo me doar por completo, né? Tudo que sou, dou para minha esposa também, né? E tal qual na Santíssima Trindade, né, o pai que ama o filho e dá-se completamente ao gerar o filho amará o pai de volta, e esse amor do pai para o filho, do filho para o pai, ele vai proceder, aí eu não posso falar a palavra gerar, né, porque as palavras aqui são perigosas, né? Gerar eu só falo do pai para o filho, a palavra certa é o tal do filioque, né? O procede, né? Do pai e do filho, o Espírito Santo, que é uma terceira pessoa. Então, é natural, é próprio do amor de marido e mulher, que esse amor seja frutífero, que esse amor seja frutuoso, que esse amor também crie novas vidas, porque aí ele se assemelha a esse amor de Deus, né? E isso foi uma dádiva, Deus querer que seja assim, porque, de novo, eu volto a repetir essa frase, né? Isso é o modus operandi de Deus, né? Várias vezes eu falei isso aqui ao longo da catequese, né? O modus operandi de Deus, Deus como nos ama, ele nos quer coparticipantes
das suas ações gloriosas, né? No seu plano de salvação, nós temos uma coparticipação. Deus poderia ter feito o ser humano assexuado. Olha, preciso de novos seres humanos? Venham novos seres humanos, pareça. Pego mais um pouquinho de barro, aí sobrou barro, aí vamos fazer mais um homem aqui. Tira aí mais uma costela, vamos fazer mais uma mulher. Mas não. Deus quis que os novos seres humanos viessem de um amor humano que, de certa forma, se assemelhasse ao amor de Deus. E se assemelha na sua entrega, que deve ser total, e nessa sua característica que esse amor gera vida, né? Por isso que é o título do livro da Kimberly Han, né? Que eu tentei resumir aqui de uma forma, mas ela explicita isso de uma forma até bem mais densa e muito bonita, né? Muito poética, né? Nesse livro, O Amor que Dá Vida. O maravilhoso plano de Deus para o matrimônio, né? E não só, né, Deus quis que novos seres humanos viessem ao mundo assim, mas Deus dotou o ato sexual de todo um prazer, né, que deve transcender ao prazer apenas sensorial do ato em si, né, que sim é muito prazeroso, né? Ele deve ter esse aspecto unitivo, né? Então, assim como é ilícito o ato sexual que está fechado para a criação, né, também é ilícito o ato sexual que se fecha para o seu fim unitivo. É errado você, no ato sexual, buscar apenas o seu prazer, né? É correto o ato sexual entre marido e esposa quando há uma preocupação, de fato, também pelo prazer da esposa pelo marido, né? Que haja esse quê unitivo ali, né? E a Igreja Católica talvez seja o único lugar no mundo que você vai ouvir que vão te ensinar que, olha, você sabe qual é uma forma de você ir para o céu? Fazendo sexo com a sua esposa, né? Porque isso está nos planos de Deus, isso é agradável a Deus, né? E de fato, isso acontece em muitas passagens do Antigo Testamento. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui algumas, né? Vamos lá. Eu vou ter já no Gênesis, né? Vou começar lá no Gênesis. Por isso o homem deixa... Não é exatamente isso aqui. Gênesis 16:10, por exemplo. Multiplicarei tua posteridade de tal forma e será numerosa que não se poderá contar, né? E disse ainda mais: estás grávida e vai dar luz a um filho que dá o nome de Ismael. Então, ou seja, já esse mandato, esse pedido de Deus, né, multiplicar e povoar toda a terra, isso aparece diversas vezes na Escritura, né? Esse mandato de Deus, assim, dê frutos, né? Por quê? É uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa é dar a existência a ela, né? E hoje a gente tem dificuldade de entender isso, né? Mas eu estava andando na rua com um padre amigo meu, padre Barreto, passando por um parquinho. Então conversava ali com o padre Barreto e tal, e o parquinho estava vazio. O padre Barreto olhou assim: tá vendo esse parquinho, Renan? Devia ter um monte de criança brincando nele agora. Sabe por que não tem? Por quê? Porque elas não existem. Porque a gente se fechou, mas puxa, eu devo alguma coisa a uma pessoa que não existe? Se ela não existe, como eu posso dever alguma coisa a ela? Olha, talvez dizer que você deve alguma coisa a essa pessoa que não existe é um exagero, mas poderia existir dependendo da sua generosidade, né? Então, o ato de estar aberto ao vida é, no mínimo, né, se não um mandato de Deus, né? Gênesis 16, vai ter de novo aqui Gênesis 17, né? Versículo 2, e também no versículo 20 do Gênesis 17, vamos ver. Além do mandato divino, é mais generoso, né? Eu estou dando aquilo para todos, né? Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei ao infinito a sua
descendência, ele fala para Abraão, aí depois ele vai repetir aqui no 20, né, depois do anúncio de Isaac, né, eu te ouvirei também acerca de Ismael, né, dizem que Ismael deu origem ao povo muçulmano, eu o abençoarei, tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência, ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação, mas minha aliança eu farei com Isaac, né? Então, Isaac era o filho de Abraão com Sara, né? Antes de ter esse filho com Sara, que era estéril, ele teve um filho com a escrava, que foi Ismael, né? Ele dormiu com a escrava e teve Ismael. E uma vez que nasceu Isaac, Deus falou, olha, a minha aliança mesmo vai ser com Isaac, daqui que vai vir o povo prometido, né? Mas existe um papel também para Ismael, né? Claro. Então isso ajuda a gente a entender, né, nossos irmãos de outras religiões, né, os muçulmanos, assim como nós, eles têm uma raiz comum, né, com o judaísmo, né, que se acredita que seriam descendentes de Abraão também, mas por via Ismael, né, por isso que eles são chamados ismaelitas, né, e ele vai lá, Ismael deixa Canaã para ir em direção à região da Península Arábica e teria dado origem, né, àquele povo todo, né, que é uma religião monoteísta, né, que naquela época não havia, né, só havia monoteísmo no judaísmo, né. Eles vão se perder, né, eles vão virar politeístas, né, e quando Maomé vem e inicia o judaísmo, eles voltam a ser monoteístas, né, claro. Eles não têm a aliança plena com Deus, né? Não estão na verdade, reconhecem Cristo como um profeta, mas apenas um profeta e não como o próprio Deus, né? E ainda assim como um profeta menor do que o profeta Maomé, né? Tem muitas falhas, né? Mas eles têm algum papel na história da salvação que a gente não entende hoje totalmente, né? Um dia talvez a gente venha entender, né? Talvez só lá no céu, né? Mas eles são mencionados no seu ancestral, né, Ismael, nas escrituras, né? Vamos voltar ao tema aqui, que eu estou fugindo muito do tema aqui. De novo, né, vai ter aqui em Gênesis 48, eu destaquei essas passagens aqui nas minhas anotações, então não vou ficar abrindo a Bíblia toda hora para a gente não perder muito tempo, né? Mas vai ter lá em Gênesis 41, 52, né? Deus me fez frutificar essa terra contra a minha aflição, Gênesis 48, 3 e 4, e Jacó disse a José, né, Deus me dará a terra de Canaã, me abençoará, e serei frutífero e multiplicarei a sua descendência, né? Isso aparece o tempo inteiro no Antigo Testamento, né? E não apenas como mandato divino, mas também como algo que era considerado uma bênção pelos judeus. As pessoas que eram estéreis, né, e assim, o normal é um casamento dar frutos. Por algum motivo, alguma doença, alguma limitação, alguns casamentos não terão filhos, né? Assim, hoje a gente sabe, né, isso não é porque aquelas pessoas necessariamente desagradaram a Deus, né, mas por algum motivo de alguma doença, alguma esterilidade, alguma limitação, certos casais não terão filhos, né? Isso talvez seja uma forma deles mostrarem sua generosidade de outras formas, né? Ou adotando crianças, ou mesmo estando mais disponíveis, né, para o trabalho pastoral, né? Laila está grávida da quarta criança, né? Então, isso certamente me limita, né? Todo o meu trabalho de apostolado, porque eu sou pai de família, eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa e com os meus filhos, né? Então, um casal que eventualmente não tem filhos, ele pode estar mais disponível para os outros, né? Para se doar para os outros. Então, isso também está nos planos de Deus, mas no Antigo Testamento isso era considerado algo ruim, né? Quando um casal era muito frutífero, eles viam isso como uma bênção, né? A gente tem naquele salmo, né? A sua esposa é uma videira bem fecunda no coração da sua casa, né? Então, ter muitos filhos era considerado um sinal de bênção, né? E isso até muito pouco tempo atrás, né? Os filhos eram motivos de alegria, né? E é muito engraçado isso, porque, por exemplo, agora que a gente está grávido do quarto, né? Uma coisa que a gente escuta o tempo todo é: meu Deus, onde é que isso vai parar? Né? Que isso? Hoje em dia não dá mais para ser assim, né? Hoje em dia não dá mais para ser assim. Porque assim, a minha avó materna teve 5 filhos. Eu digo, as gerações até ali os anos 50 era normal terem 4, 5, 6 irmãos. Por que hoje, que tem forno de micro-ondas, tem supermercado que você liga e entrega na sua casa, tem máquina de lavar, que o mundo ficou mais prático,
Então, você quer dizer que no tempo da minha avó era tranquilo para minha avó criar 5 crianças? Ah, não, né? Até os anos 40, os homens participavam mais em casa, né? Ajudavam mais nas coisas de casa, então era tranquilo para minha avó. Acho que não era bem assim, né? Então, sim, né? Você ter a abertura aos filhos, é evidente que isso vai ser cansativo, é evidente que isso vai ser custoso, é evidente que você não vai ter uma vida material tão rica como se você tivesse 1, 2 filhos, né? Mas existe um valor nisso. As coisas que têm valor, as coisas que nos completam, que nos deixam mais felizes, normalmente elas requerem um certo esforço, né? Aquilo que é fácil, em geral, não nos deixa tão felizes, assim, né? E faz parte esse esforço. E acho que muito desse argumento, que hoje em dia não dá, esconde um materialismo, um hedonismo excessivo oculto nisso, né? Eu estava falando uma vez com um amigo médico, super bem sucedido, mais velho que eu, né? No topo da carreira. Isso foi, sei lá, uns 7 anos atrás. Na ocasião ele ganhava 80 mil reais por mês. Hoje, sei lá, valente a uns 100 mil reais por mês, isso, talvez. Ele tinha um filho. E eu lembro de dizer: Renato, se eu tiver um segundo filho, eu quero. Será? Por que algumas pessoas enxergam a vida assim, né? Não, para ter um filho eu tenho que ter 5 babás, né? Uma vai um dia, outra vai outro dia, e a babá da noite, né? Preciso ter o curso de inglês, o curso de espanhol, o curso de francês, então não sei o quê, papapá, toda uma estrutura. E será que a gente precisa disso tudo mesmo, né? Não, porque acho que faz parte. Eu gosto de jantar fora num bom restaurante com a minha esposa uma vez por semana. Eu acho que eu tenho que trocar de carro uma vez por ano. Eu gosto de fazer 2 viagens para fora do país por ano, né? Existem pessoas que falam isso hoje, né? E se você for parar para ver, né, onde foi a lua de mel dos seus pais, né? Ou onde foi a lua de mel dos seus avós? Hoje em dia, muita gente que se casa passa a lua de mel na Europa, né? Eu mesmo passei, né, na Itália, né? Mas, às vezes, os seus pais passaram a lua de mel em Iriri, né? Às vezes passaram a lua de mel em Cabo Frio, né? Puxa, era ótimo, era muito bom. Por que hoje a gente precisa passar a lua de mel em Veneza, né? Há um excesso de materialismo e de hedonismo hoje que está um pouco por trás dessa cultura anti-vida, né? E aí remete àquilo que eu estava falando no começo. Qual é a dificuldade maior das pessoas crerem? A minha percepção é que, no fundo, é essa não disponibilidade em viver conforme a crença. E aí é aquilo que a gente diz, né? Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Você não pode viver uma vida esquizofrênica, né? Eu acredito nisso, mas eu vivo dessa forma. Mas mais cedo ou mais tarde você vai chegar ao cinismo e vai acabar, olha, não acredito nisso não. Acredito, mas não pratico, né? Eu sou um católico não praticante, né? Não acredito. Não existe católico não praticante. Ou você acredita naquilo ou não, né? Nem... Como é que é o nome daquele padre lá da São Marcos, né? O cacarequinho, esqueci o nome dele agora. Padre Alano. O Padre Alano, uma vez na homilia, falou, né? Isso, pô, é que nem o sujeito é vegetariano, né? Vegano, né? Está na moda. E vai lá para comer lá um rodízio no Torão, né? Mas peraí, fulano, você não é vegano? Não, eu sou vegano não praticante, né? Desce a picanha aí, né? Então não é. Não pode ser assim, né? Enfim, eu dei toda essa volta e volta, né? Vamos entrar aí no nosso catecismo, né? Dizer o que o nosso catecismo coloca em relação ao 6º mandamento. Não cometerás adultério, né? Vamos lá, parágrafo 2331. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração, né? Então a gente já explicou nessa passagem aí do Sermão da Montanha, que está aqui abrindo, né, o nosso artigo 6. Né? Homem e mulher os criou. Deus é amor. E São João coloca, né? É da natureza de Deus o amar, né? Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor, criando-a à sua imagem.
Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão, né? Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher, ele os criou. Crescei e multiplicai-vos, né? Está aí no Gênesis 1, 28. No dia em que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus, homem e mulher. Ele os criou, abençoou, lhes deu o nome, homem, no dia que foram criados. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros, né? Então, essa capacidade de criar vínculos de comunhão, né, tão própria da família, né? Os vínculos que a gente cria na nossa família são mais sólidos do que os vínculos que a gente cria com outras pessoas de fora da família, né? Vínculo em primeiro lugar com o cônjuge e em segundo lugar com os filhos. Nessa ordem de importância, o marido, a mulher, vem em primeiro lugar em relação aos filhos, né? E às vezes é bom que você deixe isso claro para os filhos, né? Então, a gente lá em casa reza o terço com as crianças na hora de botar eles para dormir, né? Cada um lá na sua cama e tal, vamos rezar o terço junto, né? E invariavelmente termina, ó, agora apagar a luz, vamos dormir. Ah, papai, fica mais um pouquinho aqui comigo? Não, meu filho, agora eu vou jantar com a sua mãe. Ah, papai, mas fica comigo. Não, meu filho, a sua mãe é mais importante, eu vou ficar assim. Puxa, mas a criança vai ficar ofendida se ouvir você falar isso? Não, é bom para que a criança saiba isso, né? Porque é do amor do papai pela mamãe, né, que vão jantar agora juntos, né, vocês vão dormir, a gente vai passar lá a jantar, é do amor deles que vem vocês. Vocês são frutos de amor. Então é bom para os filhos que pai e mãe se amem profundamente e que os filhos vejam isso, né? Como é importante a criança vendo esse exemplo de amor cristão numa relação sólida de marido e mulher. Por isso, jamais brigar na frente dos filhos, né? Jamais levantar a voz na frente dos filhos, né, cara? De preferência que não se levante a voz nunca, né? Mas se é para brigar, é para discutir, que casamento que não vai ter isso de vez em quando, né? Que seja longe dos filhos, não deixe os filhos verem isso, né? Para que eles carreguem um exemplo de amor naquilo que ele viu, né? De você com a sua esposa, de você com o seu marido. Cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus, né? A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador, né? Tem um que é muito poético. Essa questão, são iguais em dignidade, né? Então, em tempos aí de guerra dos sexos, né? Não, homem e mulher estão lado a lado. Ele fala, é criada da costela de Adão, não é criado, do cóccix de Adão que está atrás, não é criado do osso externo de Adão que está na frente, é criado do lado, da costela. Estão iguais em dignidade, mas iguais em dignidade e não necessariamente iguais em natureza biológica e espiritual, né? Que é um tempo aí de feminismo exacerbado, né? Eu não vejo só com maus olhos o feminismo, não, tá? Eu acho que tem algumas coisas boas que a gente traz hoje em dia por conta do feminismo, mas essa questão de cultivar essa guerra dos sexos, essa briga, né? Sem dúvida é algo que desune, né? É algo que tem um quê diabólico, né? Na aula passada a gente falou qual é a etimologia da palavra diabo. O diabo é aquele que separa, né? Então tudo que promove o racha, que promove a desunião, que promove a desconfiança, a intriga, isso é diabólico, isso é maldoso, isso é pecaminoso, né? Devemos prezar pelo símbolo, né? O símbolo é o que junta, né? Pela união, pela comunhão, né? Que seja um, Pai, como eu e você somos um, que eles sejam um também, né? E não esse diabo, essa separação. Mas isso é importante se ressaltar, né? Homem e mulher iguais em dignidade, mas não são iguais na sua natureza biológica. É muito fácil da gente ver, né? Não apenas na questão da genitália em si, mas na forma, né? Como os homens e as mulheres se comportam, né? É claro que não se dá para generalizar. Tem mulheres que são mais mulherzinhas, tem mais homens que são mais que têm um jeito mais grotesco,
Mas de uma forma geral, a forma, né, de falar do homem e da mulher são diferentes, né? E é importante que a gente tenha isso em mente no casamento, né? Ter esses livros de psicologia aí, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que vão falar isso, né? A linguagem da mulher é diferente da linguagem do homem, né? E isso, às vezes, não compreender isso é motivo de choque nas relações matrimoniais, né? A mulher, muitas vezes, ela fala porque ela quer botar as coisas para fora, né? E o homem já acha que se ela está falando é porque ela quer soluções, né? E ele fica querendo resolver. Eu não quero que você me dê solução, cacete, eu quero que você me ouça, né? E quando o homem sabe isso, né, ele fala venusiano, né? Ele vai ter empatia, eu quero ouvir o que ela tem a me dizer com empatia, né? E ele também não vai ficar constante de que, puxa, eu cheguei em casa, ela trouxe um monte de problema em cima de mim, ela não quer que você resolva, até ser que tem um outro que ela queira, mas normalmente ela quer botar para fora as coisas dela, né? Porque o homem, né, isso está nesse livro, Homens São Demais, mas o homem, ele fala mais... ele guarda as coisas para si quando ele não quer ajuda, né? Ele gosta de resolver as coisas por si mesmo, né? E quando fala, muitas vezes é pedindo um conselho dele, para ajudar em alguma coisa, né? Mas a forma de ver o homem, a forma de ver o mundo do homem e das mulheres é diferente, né? Cada um com as suas peculiaridades, né? E é bom que seja assim, porque eles se complementam no matrimônio. Então tem que ver essa visão não competitiva, mas essa visão complementar, né? E que, foi o final aí do trecho que a gente leu, né? Vai colocar um pouco na família, nessa célula da sociedade, algo de divino, que é esse núcleo de amor e de um amor que é frutífero, né? que é fecundo. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem no Sermão da Montanha. Ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração, né? Então, por isso que algumas pessoas, alguns livros, né, de moral, né, vão colocar que nos pecados contra o sexto mandamento, né, não há natureza leve, né, por conta desse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se o pecado contra o sexto mandamento é deliberado, e se ele não for deliberado, aí você pecou leve, você pecou venialmente, né? Mas se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu caio em pecado mortal, né? Esse ensinamento, né? Se eu estou ali, olha, eu não transei com aquela outra pessoa, eu não cometi adultério, mas eu passei a noite inteira fantasiando com ela na minha imaginação, eu já pequei gravemente. E se você fez isso no sábado à noite, você não pode comungar no dia seguinte, né? Você deve buscar a confissão, né? Se o pecado for deliberado, né? Lembre daquela distinção entre tentação e pecado. O que faz o pecado é o meu consentimento. Sei que estou pecando, entendo que isso é pecado, entendo plenamente e assino embaixo: pecou gravemente. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem que fazer a confissão. É claro, não. Uma pessoa que foi estuprada, evidente que não pecou. Evidente que não foi deliberado. A vocação à castidade. Todos nós somos chamados à castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. Com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana e integrada na relação pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporal ilimitada do homem e da mulher, né? Então, eu vou viver a castidade diferente se eu for casado ou se eu for solteiro, né? Uma pessoa que opta pela vida celibatária, né, vai viver a castidade diferente. Mas o Renato optou pelo casamento. Isso não quer dizer que ele não deve viver a castidade, mas a castidade que é próprio dos casados. O meu ser é exclusivo para a minha esposa. O ser da mulher que se casa é exclusivo do seu marido, né? Então, eu já não me pertenço, eu sou da Laila, né? Acho que o pessoal do SCC, acho que isso é muito bonito, né? A forma como eles se tratam, eles se apresentam, né? Prazer, eu sou o João da Maria, né? Eu acho isso muito bonito, isso, né? Você já se apresentar como sendo daquela outra pessoa, né? Eu sou o Arthur da Soninha, né? Eu acho lindo. A primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu achei lindo, né? Eu nunca falei para ele, né? Eu sou o Arthur da Soninha. Que legal, né? Eu sou o Renato da Lailinha, né? Porque isso representa isso de tão belo que tem no casamento, né? Você dar-se totalmente à pessoa que você escolheu, né, para a sua vida, né? Que você escolheu amar, né? E tão fácil a gente se esquece, né? Que matrimônio é decisão. Matrimônio não é sentimento, né? Eu não o amo mais, né? O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão.
Eu decidi e jurei ali, né? No meu caso foi ali mesmo que eu casei aqui, eu jurei que até que a morte me separe, eu vou ser dessa pessoa, eu vou me comprometer para fazer essa pessoa feliz, né? E vou dar o meu melhor para que ela seja feliz, né? E a castidade, né, dos celibatários, né, é diferente, foram pessoas que optaram por viver exclusivamente para Deus, né? O que tem um mérito, né? Isso é uma questão, né, que, puxa, quando você coloca lá atrás, né, lá no Gênesis 2, na criação Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar-lhe uma companheira, né, e faz a mulher. E, então você poderia pensar que, olha, então, peraí, Deus quer que o homem se case, né? Por outro lado, Deus vai colocar depois, né, quando ele está fazendo seus ensinamentos sobre o mandamento, né, que o pessoal fala para ele, Cristo, então se não pode se separar, por que Moisés falou que você pode dar uma carta de repúdio à sua esposa, né? E Jesus corrige, olha, ele fez isso pela dureza dos seus corações, né? É um pouco, e assim, a igreja, ela pode, uma forma de ir pelo dano menor, colocar uma certa coisa, e isso é um tema que é tão polêmico, né? Polêmicas que andaram aí tendo aí nessas semanas aí, essa questão, por exemplo, do que o Papa colocou, que ninguém sabe direito, pelo menos não conheço ninguém que viu o tal do documentário que ele faz lá, um comentário lá a respeito do homossexualismo, né? E olha, o homossexual ele tem direito a uma família, né? Acho que faz sentido o que o Papa diz, no sentido, cara, se você tem um filho, né, e vamos supor que seu filho se perdeu e caiu aí no homossexualismo, né? Sai daqui, não entra mais na minha casa, né? Acho que é mais generoso que você acolha ele e amorosamente vai ensinando para ele por que aquela opção dele está errada, né? E tente trazer ele de volta para o redil da igreja, né? Mas você cortar relações, né? Pelo menos foi como eu entendi aí, essa questão do Papa, eu entendi dizer que o homossexual ele também tem direito à família. Então, às vezes, né, você vai aceitar ali um mal momentaneamente porque é a política de menor dano ali, né? E aí nesse caso de Moisés, né, para que a mulher não ficasse desamparada totalmente, né, volta para a casa dos pais, né? Entender de Moisés talvez seja melhor do que aquela mulher ficar desamparada, solta na vida aí, né? Então, coloca essa carta para que ela volte a viver com a família dela originalmente, né? Mas por que ele fez isso? Porque isso é bom? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo coloca claro isso. Olha, fez isso pela dureza dos vossos corações. Mas no começo não era assim, né? E agora que vocês têm algo mais do que tinham os antigos, né? A partir de Jesus, a partir da sua paixão e do seu lado ferido, de onde jorram a água e o sangue, a partir do começo da igreja em Pentecostes, a gente tem os sacramentos. Bloco 2. A gente tem algo que o Antigo Testamento não tinha. O matrimônio, no caso cristão, diferente do Antigo Testamento, agora é sacramento. Antes de Cristo não havia sacramento. E como sacramento, essa indissolubilidade é reforçada, né, de forma que não cabe mais a prescrição de Moisés, né, que se deu por conta da dureza do coração do homem, né, e que atrocidades não fazemos por conta disso, né? Você tem aí um papa, um rei, Henrique VIII, se eu não me engano, né, que escreve uma carta para o Papa pedindo para casar de novo. O Papa diz que não, então eu vou acabar com a igreja no meu país, eu vou ser o Papa do meu país. E assim você começa a igreja da Inglaterra, né? Igreja anglicana, né? O cara fez isso porque o Papa não disse que ele não podia casar de novo, né? Exatamente, né? O problema aí não é a fé. O problema é que a fé vai me levar a agir, viver de um jeito que eu não quero viver, então eu mudo a minha fé para se adaptar a como eu quero viver, né? Então, eu não estou buscando a verdade, eu estou buscando eu ser o meu Deus, né? Eu quero buscar a minha verdade, aquilo que me convém, e eu não me adapto à verdade que é, mas eu crio uma falsa verdade que me convém, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou me decepcionar de bater a cara no muro e ver que isso não é verdadeiro.
vai falar da integridade da pessoa, as diversas formas de castidade, ele vai falar ali da castidade do... sim, vou voltar ao que eu estava dizendo, né? Então, quando Cristo coloca essa questão da indissolubilidade do matrimônio, tem uma coisinha que acontece depois nessa passagem, né? Você pega lá, eu não lembro se foi São Pedro, algum dos apóstolos fala, acho que foi São Pedro. São Pedro era mais sanguíneo, né? Mais impulsivo, né? Falava as coisas na lata, assim, né? E mais atirado, né? Então é melhor nem se casar. E Cristo pega aquilo assim, olha, não é exatamente por esse motivo que você está colocando, não. Mas existem eunucos, né? O homem que não tem a sua genitália, né? Porque uma doença os fez assim, um acidente os fez assim. E existe aqueles que optaram por ser eunucos por amor ao reino de Deus, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já coloca aí a ideia de uma semente daquilo que depois na tradição da igreja vai ser a tradição dos celibatários, né? Ainda que lá no Gênesis 2, né, Deus tenha colocado, né, que não é bom que o homem esteja só, se abre essa porta. É meritoso aos olhos de Deus, é agradável aos olhos de Deus, quem opta por uma vida de celibato, de exclusividade a Deus. Isso é uma vocação para poucos, né? Não é a vocação para a maioria dos homens, mas é uma vocação para poucos, né? Mas essa vocação tem muito valor para Deus, né? Da mesma forma que São Paulo, né, coloca, né? São Paulo, que era celibatário, ele fala, olha, por mim, todos vocês seriam iguais a mim, né? Ele fala numa carta aos Coríntios, se eu não me engano, né? Mas eu sei que nem todos compreendem isso, né? E que essa vocação não é para todos. Então, para alguns, se é melhor o casamento, né? Que se casem e tal. Por mim, todo mundo seria como eu, celibatário. Não, se todo mundo for celibatário, a igreja acaba. A gente precisa, né? E aí, São José Maria Escrivá vai colocar, né? Para um rapaz, né, que estava em dúvida, né? Sobre a vida celibatária ou a vida do matrimônio, né? E, passando direção espiritual com aquele rapaz, olha, você tem vocação para o matrimônio, né? E o rapaz ri, né? Porque naquele tempo, no começo do século XX, vocação era para religioso, vocação era para padre, né? Vocação para casar. Casar é o normal de todo mundo, isso não é uma vocação. Não, isso é uma vocação também, né? Deus te escolheu para ser o marido da Mariazinha. E é do desejo de Deus que seja esse o caminho para a sua vida. E enxergue isso como uma vocação também, porque sim, o é. Então existem esses dois tipos de castidade, né? São Paulo coloca essa hierarquia, né, como celibato, como tendo mais valor, né, em relação ao matrimônio, né? E o Wesley Safadão concorda com ele. Outro dia eu estava passando raiva para uma música do Wesley Safadão, que ele falou alguma coisa assim, que eu não me engano, que a vida de casado é muito boa, ela só não é melhor que a vida de solteiro, né? Olha que coisa, o Wesley Safadão também sabe que o celibato também tem um valor maior do que o matrimônio, aí está ensinando isso aí nas suas canções, né? Ele deve ler muito São Paulo. Mas vamos adiante. As ofensas à castidade. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e união, né? Então, o ato sexual, ele é exclusivo dos esposos, né? E a luxúria é quando esse prazer é buscado por si só, né? Em exclusão à união entre marido e mulher, né? E em exclusão ao componente procriativo. Então, é por isso que se a fornicação está aberta à vida, né? O que é a fornicação? O pecado de fornicação é a relação carnal entre duas pessoas solteiras, né? A relação carnal entre duas pessoas solteiras é chamada de fornicação. Se ela é aberta à vida, ela é lícita, né? Não, né? Porque não houve aí o compromisso de dar-se ao outro até que a vida os separe, né? Mas dei aquela pessoa a estabelecer esse compromisso, isso foi sacramentado, as relações se tornam não só lícitas, como uma forma de se chegar ao céu, né? A Igreja Católica é a única que diz isso, você é mais santo indo para a cama com a sua esposa, né?
Por quê? Porque você se doa a ela naquele momento. E você abre as portas para os planos de Deus de trazer novas vidas ao mundo, né? Enquanto homem e mulher, eles doam o corpo, né? A estrutura física do corpo, ele vem a partir da célula do homem, da célula da mulher, Deus coloca a alma, né? Ele coopera ali, né? Ele coloca já naquele ser unicelular um espírito, uma alma ali de que não tem ninguém ali, né? Em si. Vem uma nova pessoa ali naquele momento, né? O ser humano é criado naquele momento. Então, essa ideia de que você já estava lá como um anjinho lá desde todo sempre, não é um ensinamento católico, né? A vida humana, corpo e alma, surgem ali, naquela concepção, né? Não tinha lá um espíritozinho, um anjinho que estava lá no céu desde todo sempre que se encarnou ali, né? Isso é uma visão espírita, né? Não é uma visão católica. O ser se cria naquele momento. Então a gente falou de fornicação, né? A relação entre duas pessoas solteiras, a relação em que um é casado e o outro não é, se chama adultério. Se não são casados entre si, são casados, mas não entre si, é adultério também. Então, duas pessoas solteiras, fornicação. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Não vai ter função nenhuma, né? Não vai ter função procriadora nem função unitiva, né? Estou me unindo com quem? Né? Comigo mesmo? Né? Gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela moral, que realiza no contexto de um verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, o que ele quer dizer aqui? Às vezes você está falando de um adolescente, a culpa pode ser diminuída, quando eu estou falando de pecado, pela imaturidade de razão do adolescente, né? Depois dos 7 anos a gente já tem a idade da razão, né? Mas ainda hoje em dia a gente vai longe. Então não tem a mesma razão de um adulto, não tem. Se mesmo adultos, né, temos as paixões que governam a nossa razão, quanto mais os adolescentes. Embora a partir dos 7 anos já se entenda que a criança chegou à idade da razão. Né? De uma forma geral, uma criança de menos de 7 anos não poderia ir para o inferno. Ela não tem razão nenhuma, chegou à idade da razão. Se chegou na idade da razão, já entende o que está fazendo, já poderia. Né? Um amigo, né? Tem 2, agora um outro amigo que aconteceu a mesma coisa com ele. Né? O Ricardo Coutinho, o Matheus falou isso com ele. O Matheus está com 7 anos, e pai, eu quero me confessar. Já tem a idade da razão, já entendeu que é responsável pelos próprios atos e quer ter certeza que está tudo zerado ali. Né? A criança tem esse tipo de noção porque já chegou na idade da razão mesmo. Mas aí no caso do adolescente a culpa pode ser diminuída, né? Tanto pela razão como pelas más influências às vezes, né? Então é importante que a gente fale dessas coisas com os nossos filhos, né? Mas é tão difícil, né, entrar nesse assunto, né? Quando falar desse assunto, né? Tenha hábito de conversar com seus filhos, né, desde pequeno. O que um pai vai falar com uma criança de 3 anos? Né? Que assunto vai falar? Né? Não tem que conversar, essa idade é só brincar. Não, é exatamente conversando, às vezes, sobre a bobagem da criança de 3 anos, com as bobagens dela, que você vai criar uma porta de diálogo para que esse diálogo se mantenha quando a criança for adolescente. Se você não aprendeu a ter diálogo com seu filho quando ele tem 2, 3, 4, 5 anos, né? Chegar ali na hora com 12, 13, caramba, né? Não criei o hábito de conversar com a minha filha, né? de abrir essa. A sua filha vai conversar com as amigas, né? Vai conversar com outras pessoas. Não é importante criar essa porta, criar esse diálogo, manter essa porta aberta, esse canal aberto, e quando chegar a hora apropriada, que se fale desse tempo, que se fale desse tema. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e mulher livres, é gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana
e é naturalmente ordenada para o bem da sexualidade humana, que deveria ser naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens, né? É engraçado isso, né? Porque eu citei aí 2 livros, né, importantes para a gente entender essa questão da abertura à vida, né? O da Kimberly Han e o Contraception Deception, né? do Coffins. Mas um documento que é fundamental aí também, não tem como deixar de citá-lo nessa aula de hoje, é o documento Humanae Vitae, né? do padre, do nosso Papa Paulo VI, né? Bem-aventurado Paulo VI, né? Que esse documento se deu nos anos 60, né, quando a gente estava ali começando esse negócio de revolução sexual, de pílula, né, e que ele senta ali, né, com seus bispos, né, para fazer um estudo sobre o assunto, né, e ele sai, olha, depois de muito meditar aqui sobre o assunto, esse negócio de pílula é um negócio que é ruim, né. E o documento é um tanto profético, se você começa a ver ali, ele falando de coisas que viriam a acontecer no futuro. Eu acho que uma vez que, se tem esse negócio de pílula e se fecha essa porta da procriação, isso vai dar mais margem a adultério, né? Porque se eu vou dar uma pulada de cerca e gerar um filho aí fora, isso vai me complicar depois. Isso dá mais margem à fornicação. Mesma coisa, né? Se preservava mais aí a virgindade para o casamento, porque sabia que um filho antes da hora poderia ser complicado também, né? E se vai dar margem a uma série de coisas que a gente vive por aí, né? Assim, ok, então, se eu posso ter relações, né, com a minha esposa sem ter finalidade criativa, né? Por que eu não posso ter relações com um homem com um homem, né? Você não vai ter finalidade criativa, né? Qual é o problema aí, né? E você começa a abrir a porta, não, então se eu posso ter homem com homem, qual é o problema de ter o poliamor, né? De ter, são 5 pessoas que se amam ali, né? E moram juntas, né? Qual é o problema? Ninguém tem nada com isso, né? Bom, isso vai tendo grandes repercussões, né? Não só espirituais no pecado, mas civis também, né? A minha mãe trabalha na Receita Federal, né? Um dia foi uma pessoa lá que teve o imposto de renda caiu em malha fina porque declarou como dependentes os 2 cachorros, né? E quem diz que os meus cachorros não fazem parte da minha família? Você sabe o trabalho que meus cachorros me dão? Quanto eu gasto para cuidar dos meus cachorros, né? E há quem queira argumentar que um cachorro... Conhece alguém que fala que um cachorro é como um filho. Não tem nenhuma diferença de dignidade, né? Às vezes, né, você tá... você vai levar os filhos para brincar no parquinho no fim de semana, né? Você tá lá brincando com seus filhos no parquinho, você vai ver outras crianças brincando, muitas vezes com a babá. E já aconteceu comigo de tá lá outra criança brincando com a babá e quando você vê, você sabe que é o pai daquela criança, tá o pai passando com o cachorro, né? Poxa, é um sábado, então a babá não sabe, às vezes ele trabalha no sábado também, tudo bem, mas ele quer descansar no sábado, então a babá não tem problema nenhum nisso, né? Mas ele foi para dar tempo para andar com o cachorro. E não foi levar o filho no parquinho. Tem um quê de esquisito nisso daí, né? Nas nossas preferências, né? E vai ter gente que vai estar argumentando que um bichinho, né? Ontem eu fui no Barra Shop e tinha lá 2 cachorros num carrinho de bebê, os 2 com lacinho, com não sei o quê, com agasalho. E a gente está vendo umas desordens desse tipo, né? no mundo por aí, né? E isso está por trás aí desse conceito de família, né? Que está tão deturpado, que está tão atacado, né, hoje em dia, né? Então vai dizer que o meu cachorro não é da minha família, né? Essa questão do poliamor, né? O sujeito, ele tá brigando lá na empresa dele, que ele e as 5 pessoas que têm relações e que moram juntos lá, que sejam dependentes do plano de saúde. Ó, a empresa te dá um plano de saúde para você e para o teu cônjuge, né? Mas e se eu tenho 4 cônjuges, né? Todo mundo vai ter o mesmo plano de saúde, né? E do ponto de vista civil, isso vai além, né? Ok, né? Eu tenho aqui, então, uma república universitária. Eu tenho aqui 15 pessoas que moram juntas. É uma família? Mas não, porque vocês não fazem sexo entre vocês. Não, de vez em quando a gente faz sim. Com mais frequência até do que muito casal por aí. Não, é uma família? Então a mesma situação se dá, né? Isso vai ter repercussão, né? Então, herança, essa questão de plano de saúde, dependência do imposto de renda. Existem implicações civis importantes também a partir
desse conceito de família deturpada, né, que se tem aí. Então isso é uma coisa perigosa, né? Tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista humano. A gente falava aqui de masturbação, né? A masturbação tem tem problemas físicos também, né? Os urologistas atribuem boa parte dos problemas de ejaculação precoce a jovens que se masturbavam, né? E que aprenderam a fazer aquilo mais rápido, porque estão batendo ali na porta do banheiro e tal, e a pessoa sei lá, né, se automatizou a fazer aquilo mais rápido e depois vai ter problema de ejaculação precoce pro resto da vida, né? Isso traz problemas físicos também, né? Então, são problemas. Outras ofensas à castidade. A pornografia. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada, né? Achei interessante a forma como ele conceituou. Você tirar a intimidade de pessoas que deveriam ser íntimo deles e expõe isso aos outros. Isso é pornografia. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que praticam, né, os atores, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e distribuição dos materiais pornográficos. Vai falar também de prostituição e de estupro. Indo adiante aqui, ele vai falar a questão da homossexualidade, né? A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, né? Medicamente a gente não sabe exatamente por que isso acontece, e isso é até um problema, né? Porque recentemente se começou a criar tabu em relação a isso, né? Você quer estudar a gênese biológica, psicológica disso? Não, você está querendo buscar a cura gay, não pode e tal, não sei o quê. A própria pesquisa para se entender esse fenômeno do seu ponto de vista biológico e psicológico, né? Por que isso acontece? Que assim, é um fato que algumas pessoas, às vezes, desde muito pequenininhas, né, você vê isso, que ela se demonstra afeminada, demonstra... Muitos gays falam isso, que olha, desde pequeno eu me sinto atraído por outros meninos, né? Então, existe algo de biológico nisso, né? Que o pessoal coloca, né? O quanto isso é uma coisa biológica, o quanto isso é uma coisa cultural. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que é moda, para algumas meninas é moda, né? Vou ter aqui uma relação lésbica, né? Porque tá na moda e tal, né? Acho que tem um componente cultural, mas tem um componente biológico também, né? E os próprios gays ativistas, eles não contradizem isso, não, né? Pelo contrário, eles falam, não, o sujeito nasce gay, né? Eu tenho uma certa dúvida em relação a chamar dessa forma, porque o que seria o homossexual, né? A pessoa que tem atração por pessoa do mesmo sexo, ou a pessoa que de fato leva isso ao praxis, né? Ao meu ver, seria o segundo caso, né? Porque daí entraria naquilo que a gente falava no começo da aula, da distinção entre tentação e pecado. O sujeito ele pode ter uma atração sexual diferente, irregular. Ele entende que isso é uma coisa que ele não deve alimentar e ele suprime isso. E vai casar com uma mulher? Não necessariamente. Pode casar com outra mulher ou não. Você acha que não vou fazer aquela pessoa infeliz, né? Ficar sendo celibatário. Mas a partir do momento que ele levou isso ao praxis, ele levou isso à prática, ele está pecando. Se ele se vê tentado, e acho que para algumas pessoas isso é um grande motivo de luta, né? de sofrimento, né? Por isso que eu acho que a gente deve sim ser solidário, ser misericordioso com essas pessoas, né? Porque muitas lutam com boa vontade, querendo lutar contra isso, né? E devem ser acolhidos pela igreja, assim como ensina o Papa Francisco, por que não, né? Com esse olhar misericordioso e com o olhar de Cristo para com a prostituta, né? Meu filho, seus pecados estão perdoados, vai e não tornes a pecar, né? Não é passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo certo, não, olha, isso que você está fazendo é errado, né? Mas
você quer lutar com isso, eu vou te ajudar a tentar te mostrar por que isso é errado, né? Por que isso não vai te fazer feliz? Por que você vai ficar cada vez mais infeliz se você optar por esse caminho, né? Ele não vai te contemplar, te completar. Mas, assim, é fato que algumas pessoas têm essa atração, né? E aí é um perigo quando culturalmente isso vai ficando de forma mais aceita, porque a pessoa passa a não enxergar que deve lutar contra isso. E o perigo é que isso comece aos poucos a transpor para outras desordens da sexualidade. Então você já tem aí um grupo de ativistas que adeptos às práticas pedófilas, né? As práticas sexuais com crianças, né? E às vezes o argumento é esse: olha, isso é uma coisa cultural. Na Grécia, em Atenas, era comum isso. E não tinha nada de errado, né? O sujeito lá, ele tinha lá um jovem que era aprendiz dele num certo ofício, lá numa profissão, e de vez em quando ele tinha umas relações ali. Era normal, todo mundo fazia, isso era aceito, né? Então, não sei porque hoje se criou aí o tabu em relação a isso. Puxa, por que eu trago esse exemplo? Porque esse exemplo é chocante, né? Quando a gente fala, ainda hoje, né, século XXI, em relação a isso, a maior parte das pessoas se escandaliza, né? E a maior parte das pessoas hoje vê isso como algo gravemente desordenado. Mas eu não sei amanhã, né? Porque uma vez que você vai abrindo a porta, né? Não, se há aqui consentimento entre o menino de 7 anos e o adulto, né? O menino de 7 anos já não está na idade da razão? Se ele está de acordo com isso, por que isso aqui vai ser errado? Já tem gente que argumenta dessa forma. Então isso é perigoso, né? Quando a cultura começa a abrir muito as portas, né? E coisas que a gente tem hoje uma clara noção, né, de que, olha, criança é inocente, ela tá ali, ela brinca, ela tá de volta, ela não entende o que é isso ainda, não entende o que é doação mútua até que a morte os separe, não vai entender nada disso, né? Como é que você vai dizer que é normal uma criança fazer isso, né? Mas aos poucos a gente vai distorcendo aquilo que é senso comum do que é moral, para criar essa moral falsa e artificial para justificar a nossa concupiscência, né? Os nossos desejos desordenados, né? Então deve-se lutar contra isso. Os atos, então, essas depravações, elas são intrinsecamente desordenadas, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual à vida, né? Como disse lá o Levi Fidelix, né? Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira e, em caso algum, podem ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Então, eu acho que esse é um contraponto que se deve fazer, né? De não enxergar a coisa como só uma safadeza, né? Às vezes o cara nasceu com isso mesmo, né? Eu não chamo ele de homossexual, eu chamo ele que ele tem uma tendência ao pecado. Para mim, ele se ele aderiu a isso, né? Então, entender que ele pode ter uma tendência profundamente enraizada, e esta inclinação, que em si só é desordenada, ela constitui para a maioria dessas pessoas uma provação, né? É uma provação, uma luta que essas pessoas vão viver, e muitas vezes vão precisar do nosso apoio nesse sentido. Devem ser acolhidos com respeito, com compaixão e com delicadeza. Evitar-se-á para com eles toda discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a também elas realizar a vontade de Deus nas suas vidas, e se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que possam encontrar por causa da condição, né? A pessoa tem essa natureza, ela vai ter dificuldades, né? Ainda mais num mundo que fica dizendo para ela, não, vai em frente, não há nada de errado nisso. Essa pessoa vai viver uma luta para manter isso, essa paixão controlada, né, ao longo da sua vida, né? E ela, se for cristã, pode colocar isso junto à cruz de Cristo, né? Senhor, que se faça a sua vontade, mas não a minha. Se faça a sua vontade, mas não a minha. Isso passa a ter valor para Deus, esse sacrifício que essa pessoa está fazendo para viver dessa forma. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Pode e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. São chamados à santidade, como todos nós.
Ele vai falar do amor entre esposos, que a gente já falou um pouco. Fidelidade conjugal. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal e irrevogável. Não tem volta. Né? Isso deve ser dito no curso de noivos. Né? E há quem argumente que às vezes no curso de noivos é tarde demais para dizer. Né? Mas o cara está no curso de noivos, ele já pagou o casamento, ele já... meu filho, realmente você quer casar com essa pessoa? Que a hora de desistir é agora. Uma vez que você deu o sim ali, é irrevogável. Né? E tem gente, né? Eu tenho um amigo que recentemente já estava com a festa paga, tudo, tinha gastado uma grana e, cara, cheguei à conclusão que não é. E voltou atrás. E, assim, uma tristeza, né? Mas, assim, antes agora, que ainda não teve o compromisso, do que depois. Depois é irrevogável. A hora é agora mesmo. A gente fala isso no curso de noivos, né? Mas isso deveria estar sendo dito, né, pro rapaz, né, desde ali do namoro, né? E aprender a ver, né, na outra pessoa, né? A função do namoro foi um pouco desvirtuada também. Né? A gente entende assim que a função do namoro e do noivado é exatamente propiciar um conhecimento mútuo entre aquele jovem e aquela moça, para que eles possam discernir, olha, quero e estou pronto para viver com essa pessoa para o resto da minha vida, né? Essa é a função do namoro, né? E hoje em dia o namoro foi desvirtuado por uma coisa para se divertir, que a gente acha bonitinho, né? Tanto que acho que nem seria adequado, né, que dois jovens que não têm idade para contrair matrimônio, que eles namorassem, né? Para quê? Corre risco de acabarem caindo em relação ao pecado com a castidade. Eles vão se casar agora, né? Então, o que eles vão ganhar ali? Né? É uma coisa que é bonitinha, Rodrigo, não é? Uma coisa que é bonitinha e tal, tem lá sua graça e tal, mas tem um perigo aí também. Então a gente deve ter isso em mente, né, na hora de orientar nossos filhos, né? E uma vez que tem idade já para contrair matrimônio, e isso não é aos 30, aos 35, hoje em dia cada vez se casa mais tarde, né? Se a pessoa já é adulta, já tem, mesmo que às vezes ela não tenha absolutamente a autonomia financeira, a gente fala isso no curso de noivos também, né? Claro que é melhor que a pessoa tenha autonomia financeira para tocar a tua vida sozinho, né? Mas não é pecado, não é errado, se no começo a pessoa está se estabelecendo na vida, né, que ela ainda dependa financeiramente dos pais, né, mesmo nesses primeiros anos de casamento. Isso não é nenhum pecado, né? Então, se ela já tem plena noção, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns noivos pecam na castidade por esperarem demais para se casar. Não, vai levando, já está namorando ali há 10 anos, né, e não se casou, né? Pô, 10 anos você já conheceu a pessoa, né? Ah, não, eu posso passar uma vida inteira ao lado de uma pessoa e não conhecer, né? Então você não está olhando com os olhos certos, né? Você está usando os seus 10 anos de namoro para se divertir com aquela pessoa, né? Quando o objetivo deveria ser essa, né? Eu falo, tenha um olhar clínico, né? Tem um olhar, vai vendo assim, né? As paixões, né, vão nublar ali, né? O amor é cego, né? Mas vai vendo, né? No curso de noivos eu sempre falo, veja como ele se relaciona ou ela se relaciona com os pais e com os irmãos. Porque quando a gente está lidando com uma pessoa estranha, muitas vezes a gente é mais polido, mais educado e mais bonzinho do que quando a gente está lidando com uma pessoa que já tem a nossa intimidade, né? Então, às vezes, no namoro, a pessoa é um doce de pessoa, mas vai ver como é que ela trata os pais e os irmãos. Ah, João, não enche o saco! Não, agora você, provavelmente ele vai tratar você assim depois de casar, né? Porque é assim que trata as pessoas que têm mais intimidade, né? Então, às vezes tudo bem, você precisa de uma pessoa que seja mais ríspida consigo mesmo, que é para você se santificar, né? Se as pessoas todas são muito moles com a gente não se santifica, né? Nosso caráter fica gelatina. É exatamente quando a gente lida com pessoas que têm um caráter mais ríspido que a gente vai perdendo as arestas, né? E vai adquirindo essa forma acinzelada, né? Polida, que é a santidade. Às vezes é isso que você precisa mesmo, né? Um amigo meu que me pedia conselho, né, em relação à noiva, falou assim, pô, Renato, não é ela não, cara, ela não me obedece, né, cara? Tudo que eu falo ela não faz. Ah, é? É ela. É ela. É isso que você precisa. Você é muito soberbo, você precisa de uma pessoa que não te obedeça, que eu acho que isso vai te fazer mais humilde, né?
e se casaram, então ótimo, daí tem 3 filhos hoje, né? Mas tem pessoas que precisam disso. Mas vê, né? Olha, não, eu sou mais sensível aqui, né? Eu não quero uma pessoa que vai me tratar cheio de grosserias e tal. Tá vendo agora? Tem esse olhar clínico. Agora é a hora. A fecundidade no matrimônio. A fecundidade é um dom. É um dom e um fim, né? Deus permitiu isso, né? Que a gente criasse outras vidas. É uma coisa maravilhosa, né? O amor que a gente experimenta com o filho, né? É um presente de Deus, né? Então é um dom e é uma finalidade, né? Um dos objetivos do matrimônio é fazer a igreja crescer em fiéis, fazer o mundo crescer, né? Frutificar e encher a terra. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar ao amor mútuo dos esposos. Ele surge no próprio âmago dessa doação mútua, né? Como o amor do pai e do filho, o Espírito Santo procede do pai e do filho. A igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis que o homem não pôde alterar por sua iniciativa entre os 2 significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de ser educadores, o qual devem ser considerado como missão própria deles, eles são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso desempenharão o seu munus com responsabilidade cristã e humana, né? Então, responsabilidade. Aí ele vai falar um pouquinho, né? Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Isso é importante. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos dos filhos, né? Então, tinha lá, né? A igreja ensina que devemos ter o máximo número de filhos possível. Não. Se você tem uma razão justa, você pode querer espaçar o número de filhos, né? Então, a questão é você fazer um exame de consciência sincero para discernir se o seu motivo para querer espaçar as gestações realmente é justo ou se ele não é fruto de um materialismo hedonista, né? Assim, olha, não dá para caber mais filho, mas eu estou viajando para Disney todo ano, né? Não dá para ter mais um filho, mas eu troco de carro todo ano, né? Então, para pensar, né? Mas se realmente, olha, puxa, aqui com a pandemia o marido perdeu o emprego, a gente está com muita dificuldade, está sendo difícil, porque, puxa, eu não estou levando as crianças para a escola, porque eu tenho aqui um idoso na minha casa, grupo de risco, parará. Ok. Então, você pode espaçar as gestações. Então, entender isso. Uma vez que eu estou autorizado a espaçar, eu devo usar um método lícito de se fazer isso. E o método lícito de fazer isso é todo aquele método que não rompe o fim unitivo e o fim procriativo. O ato conjugal ele é um só com 2 fins. Se eu entendo que eu devo espaçar mais a gravidez, eu vou me abster das 2 finalidades. Eu vou me abster do ato sexual durante determinados dias do mês. Ela lá, então, que era outra do quiz lá, a tabelinha, ela significa hoje, como é que ele dizia lá? Método natural. Muito mais do que tabelinha, né? Existe essa questão, né, dos dias, já parece que o período fértil seria 2 dias antes, 2 dias depois da ovulação. Então, para algumas mulheres que têm ciclo regular, elas conseguem saber mais ou menos qual é a ovulação. Para as mulheres que não têm, existem diversas formas, né, de se tentar entender, né? A temperatura basal corporal, né? Você tem um ligeiro aumento da temperatura, então mulheres que vão colocar termômetro, vão medir a sua temperatura para saber determinar o momento da ovulação. A espessura do muco cervical, né? O muco da cerviz uterina, ele vai ficando mais grosso no momento da ovulação. Então a mulher vai vendo isso, ela faz assim, o negócio vai elástico até aqui, é uma coisa, se ele até aqui ele já rompe, né? Ele já está mais espesso, né? E
E vai unir, né, diversas formas de se estabelecer o momento da ovulação para fazer esse método natural, né? Chamam Billings, né, outros nomes, aí hoje não, né? Eu tinha um professor de ginecologia que para a prova de residência, esse hoje não, ele ensinou a falar assim, não, quando você está querendo ter relação com seus pais, fala, hoje não. Então, hoje não era o nome do cara que inventou o método, não é nada disso, né? Eu memorizei o nome por causa desse professor que dava esse macete para a prova de residência, né? Hoje K-N-A-O-S, né? Hoje, O-G-I, Knaus, são as duas pessoas que inventaram isso. Hoje não. Hoje não. Mas para pensar, né? Então falar de abertura à vida, né? Em muitos cursos de noivo hoje em dia virou falar de Billy, já falou dessas coisas, e são coisas diferentes, né? Mesmo essas formas de se postergar, de se espaçar as gestações, só serão lícitas se eu tiver um motivo justo para fazer, né? É mais generoso que eu esteja aberto à vida, né? Se eu posso estar aberto à vida, eu devo estar aberto à vida. A gente promete aqui, né? Acolherá de bom grado os filhos que desta união Deus quiser mandar ao mundo. A gente jura lá, sim, né? Então faz o seu exame de consciência, né? Para ver se realmente você está vivendo uma doença, uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade na sua relação matrimonial, né? Que às vezes uma criança só vai embolar mais ainda ali no meio de campo, né? Às vezes você tem realmente um bom motivo para isso, né? Está na dúvida? Consulte, leva isso ao seu diretor espiritual, leva isso ao seu padrinho de crisma, de batismo, sei lá, leva uma pessoa que seja uma referência para você na moral para dividir isso, né? Eu tava, né, na dúvida em relação, será que dá para ter um quarto filho e tal, não sei o quê, pô, plano de saúde tá caro, vou botar mais uma escola e tal. E aí eu fiz uma viagem, eu tava lá com um camarada que, pô, é professor de geografia, que ganha, sei lá, 1/10 do que eu ganho. O cara tava indo pro 7º filho, assim, caraca, né, que foi um tapa na minha cara, né, e eu aqui chorando miséria aqui, né, tapa na minha cara aqui, né? O cara tá aí feliz no 7º filho, né? E eu, caraca, será que dá para ter o 4º aqui? Não, né? Como eu sou pouco generoso, né? Então leva isso pro seu exame de consciência, né? O dom do... sim, aquela questão do Papa Francisco, né? Mas o Papa Francisco falou lá atrás, uns anos atrás, teve algum ano que tinha sido essa declaração do Papa, alguém falou isso na catequese, que o católico não deve se reproduzir como coelhinhos. Então, essa questão da responsabilidade, o que o Papa quis dizer com isso? Ele foi contrário à abertura à vida? Claro que não. Você está aqui na doutrina, o doutrina quis dizer que não basta ter os filhos. Você deve assumir um compromisso com essas crianças, né? Essa generosidade para ter um filho para largar no mundo, não. Você tem que estar ali, né? Então é o caso lá do cara lá que o filho foi pro parquinho com a babá e ele foi passear com o cachorro. Você tem que estar junto. Você é o maior responsável pelo que o seu filho esteja uma vida de santidade, né? Não dá para delegar toda a educação para a escola, não dá para delegar a educação para babá. O seu filho vai ser mais feliz se você acompanha ele lado ao lado, se você é o exemplo de virtudes para o seu filho, se você é a pessoa que está mais capacitada a zelar para que ele tenha um pleno desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, né? Então não se limita, né, a sair tendo filho por aí, não, é chegar junto, acompanhar, né? É realmente ser pai e mãe, né? A concepção total aí da palavra. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja vem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Que me darás? Pergunta Abraão a Deus. Continuo sem filho. Faze-me ter filhos também, ou eu morro? Disse Raquel a seu marido Jacó. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana e de seus direitos inalienáveis e seu bem verdadeiro e integral de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Então, alguns estímulos à ovulação são éticos, são bem-vindos, né? Mas, assim como é imoral ter sexo sem ter filhos, também é imoral ter filhos sem ter sexo, né? Se você tira da relação conjugal, matrimonial, a gênese dos filhos, né?
toda essa questão aí da fertilização in vitro, isso também é contrária à moral cristã. Você gera situações, né? Na minha rua eu tenho um conhecido meu que é gay, e teve 3 filhos, inseminação artificial, nem todo país isso é lícito, né? Então viajou para Nepal, né? Acho que no Nepal fazem muito esse negócio de barriga de aluguel. E aí, quem é o pai? Quem é a mãe? É quem criou? É quem deu o óvulo? É quem deu o espermatozoide? É a barriga que gestou, né? Você tira da criança o direito de ter um pai e uma mãe. Então isso também é moralmente errado, né? Para concluir, o divórcio. O Senhor insistiu na intenção original do Criador, que seria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga, né, como a gente já falou. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos com manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico, né? Então, é essa a questão, né? Eu consegui a anulação do meu matrimônio ali na igreja, né? Então o meu matrimônio deixou de existir. Não, está errado. Se isso aconteceu é porque o seu matrimônio nunca existiu. Quando você busca a nulidade, né, a maioria das vezes é que o matrimônio não foi plenamente compreendido, a pessoa estava ali sem saber exatamente o que estava fazendo, né? E o matrimônio, para existir, ele tem que ser compreendido e deliberado, né? Eu fiz por livre e espontânea vontade, entendi o que eu estava fazendo, né? Queria estar ali, né? E a questão da separação, né? Às vezes realmente tem ali uma dificuldade, né, conjugal naquelas pessoas que a relação está trazendo, de novo, aquela questão do menor mal, né? Às vezes se separar é o menor mal. Mas, né, todas as formas de conciliação devem ser esgotadas, né? E uma vez separados, espiritualmente vocês continuam casados. Isso não abre você a estar livre para outros relacionamentos. Você ainda tem um vínculo com aquela pessoa, ainda que vocês não estejam dormindo na mesma cama. Isso hoje é uma problemática muito atual, né? Toda essa questão aí com os casais de segunda união, de terceira, de quarta, de quinta, por aí vai, né? Qual é a solução para essas pessoas, né? Muitos defendem, né, que ou volta com a tua esposa, ou às vezes isso não se dá na prática, né? Os pais da Laila são um casal de segunda união, né? Já tem filhos criados, né? Como é que vai ser isso, né? Uma solução, às vezes, que você propõe é que as pessoas vivam uma vida de casal josefino, né? Casal que não tem relações. Não estariam pecando, né, em relação ao adultério, né? Se vivem como irmãos. É uma solução possível, né? Ainda assim podem se colocar em ocasião de pecar, né? Se dormirem na mesma cama. É mais difícil você dormir na mesma cama e às vezes não ter relação, né? O São José Maria Escrivá, na Guerra Civil Espanhola, ele estava procurando abrigo, porque os comunistas caçavam os sacerdotes e matavam, né? Simplesmente o cara ser padre. E aí surge lá um lugar lá para ele se esconder, né? E olha, vai dormir lá no apartamento que eu tenho lá, no lugar lá, não tem ninguém lá não, tem lá minha empregada que está dormindo lá e tal, não sei o quê. Não. Sim, é um apartamento pequenininho, uma cama só, mas tem tudo, assim, tal, olha. Então, antes eu ser morto aqui como mártir aqui pelos comunistas do que eu me colocar em ocasião de dormir num apartamento com uma empregada jovem numa mesma cama e me colocar em ocasião, né? Eu sou padre, mas eu sou um homem. Não vou me colocar em tentação dessa forma. Às vezes é difícil. É isso, né? Acho que a gente conclui aí o tema do 6º mandamento, que é